Olá, eu sou o Helder do programa Empresário na Prática e hoje vamos falar de um tema bastante importante que tem a ver com o networking. O objetivo aqui do canal é ir facultando conteúdos relevantes sobre a parte empresarial e o networking, como é lógico, cabe num destes temas. Para já, ia-vos pedir que subscrevam o nosso canal, que façam um gosto e que façam também a partilha destes conteúdos para que chegue a muitas mais pessoas. Portanto, hoje tenho o Pedro Branco, já é um amigo há algum tempo, e o Pedro tem alguma experiência nesta questão do networking, que representa um grupo. Já vamos falar um bocadinho sobre a organização que ele pertence, mas para já iremos conhecer um bocadinho o Pedro, como é que o Pedro chegou até aqui. Basicamente é isso. Pedro, obrigado por teres vindo e teres aceitado o convite. Pedro. Obrigado, Helder. É um prazer estar aqui neste teu canal. Tenho visto os anteriores, também colegas que eu conheço, alguns deles, e também fiquei curioso em saber mais sobre isto e tenho assistido. E, portanto, obrigado por me teres convidado a estar aqui hoje a falar de um tema tão importante como o networking. Ora, eu sou empresário em Santarém, na região do Ribatejo, e embora faça o meu percurso pelo nosso país, sou da área dos seguros, sou vendedor de seguros já há praticamente 9 anos. Okay. E tenho a minha empresa sediada em Alcanhões, aqui muito perto de Santarém, apesar de ter clientes em todo o nosso país e ilhas ainda. Portanto, é um gosto estar aqui e falar da minha experiência profissional e como é que o networking me ajudou a ter mais clientes hoje em dia. Pedro, e é por aí que eu queria ir. Ou seja, qual é que é a importância do networking para o empresário? Fala-se muito do networking atualmente, é uma questão mais recente, embora o networking já exista há alguns anos, mas ultimamente tem tomado cada vez mais a sua importância. Porquê é que tu achas que o empresário deve ter, ou cada vez mais está preocupado com estas questões do networking? Helder, para mim, há aqui dois tipos de empresários quando falamos disto. Há os empresários que têm loja aberta ao público, okay, e aqueles que não têm loja aberta ao público, que são mais consultores, mais comerciais, que andam pelo nosso território a conquistar mais clientes. Para esses é sem dúvida muito mais importante porque não tem um espaço físico onde receber as pessoas, mas também para quem tem espaço físico, que às vezes vive muito no marketing da esperança, de ter o cliente a entrar na loja, ter esta linha de vendas, que nós chamamos assim, ter o networking e a referenciação que vem daí como um canal para atrair mais clientes, é sem dúvida hoje em dia fundamental. E portanto, para mim, que não tenho loja aberta, entrar no mundo do networking há 6, 7 anos atrás, foi sem dúvida um canal para multiplicar por muitas vezes o crescimento que eu teria se não tivesse, em verdade, por esse caminho. Pedro, se calhar para quem nos está a assistir é importante que, quando falas em referenciação, trocando disso por forma que qualquer pessoa entenda o que é isto de referência e pode inclusive dar um caso concreto, se quiseres. Exatamente. Então, primeiro começar pelo que é o networking. Então, é quando nós trabalhamos a nossa rede de contactos a nosso favor. Ou seja, eu tenho 1000 contactos no telemóvel, 2000 no Facebook, 5000 no LinkedIn, etc. Mas o que é que essas pessoas me dão, além de ser apenas meus contactos? Como é que eu trabalho essa rede a meu favor e faço com que eles saibam o que eu faço, como é que faço e o que é que eu quero encontrar? Perfeito. E, portanto, quando eu consigo colocar a minha rede a saber o que eu faço e a dar-me contactos de áreas que eu procuro, ou de clientes que eu procuro, isso é trabalhar a rede a meu favor. Essa rede trabalhada vai-me gerar referenciação. Portanto, se tu souberes que eu sou mediador de seguros e se eu pontualmente te for atualizando com o que eu faço, como faço, e que tipo de clientes procuro, se calhar vais estar mais atento para me ajudar. Claro. Se eu disser que quero advogados ou contabilistas, claro, tu sempre que estiveres com uma pessoa dessas no teu dia-a-dia, no teu negócio, e vais-te lembrar, olha, o Pedro procura estas pessoas. E, portanto, é isto, esta dicotomia entre rede e o que fazemos com ela. E isso, quando é trabalhado, vai gerar contactos quentes. Não são contactos frios, também este contacto que liga. Okay. É muito mais que isto, é uma referenciação profissional, ou seja, eu ter isto estruturado de forma a que não precise ter loja sequer aberta para ter clientes. Claro. Os clientes vão começando através do passo-a-palavra, da confiança e da visibilidade que eu conquisto. Era aí que eu queria chegar. Eu conquisto, claro, com este trabalho da rede, vamos chegar mais e mais e mais clientes. Era aí que eu queria chegar, que aqui também temos a questão da confiança. A confiança é a cola dos negócios e das relações. Exatamente. Se não houver
essa questão da credibilidade e da confiança é difícil se conseguir passar uma referência. Exatamente. Pedro, como fazes parte de uma organização internacional de referenciação profissionalizada, mais ou menos isto que é... Fala-me um bocadinho de como é que surgiu este conceito inicialmente, que eu sei que tu sabes, e também como é que, depois a seguir vou-te perguntar como é que podemos visitar e como é que isso tudo. Mas para já, como é que funciona em termos de organização, como é que ela se chama? Ela chama-se BNI, Business Network International, é uma organização com 38 anos de crescimento. Ela nasceu nos Estados Unidos, pelo seu fundador Ivan Misner, que é, digamos, o pai do networking, tem vários livros sobre esta matéria. Eu conheci esta organização há 7 anos, quando fui visitar em Porta Fria, fui bater à porta de um empresário para lhe vender alguma coisa, e esse empresário, que foi quem me deu acesso a esta organização, disse-me: olha, eu não te compro nada, basicamente foi assim. Olha, eu não conhecia essa história. Foi mesmo. E então disse-me: olha, não te vou comprar nada, mas amanhã tenho uma reunião com 30 empresários, se quiseres ir eu apresento-te-los todos. E eu fiquei assim, bati à porta de um, está-me a cair 30, pronto. Depois ele disse-me que a reunião era muito cedo, e eu aí balancei um bocadinho, às 7 da manhã, uma reunião, eu não conhecia o conceito, e fiquei assim um bocado, mas assustado, acedi ao convite, e em agosto de 2016 ou 2017, visitei então um grupo destes, networking, através do BNI, em Santarém. E apaixonei-me logo pela ideia, ainda demorei um bocadinho a aderir, porque tinha a empresa a começar, tinha a empresa muito no início, mas em meados de novembro, dezembro desse ano, aderi. O BNI está no mundo todo, está em mais de 70 países, está espalhado, tem quase 11 mil grupos, somos quase 300 mil membros a nível mundial. Em Portugal também tem tido o seu crescimento contínuo, 101 grupos já ativos, muitos outros, cerca de 20 ou 30, em lançamento, portanto estamos em franco crescimento e já alcançamos os 2 mil membros. É uma comunidade que tem muitos apontamentos em conjunto, eventos, formações, etc., o que nos leva a conhecer mais e mais pessoas cada vez que vamos avançando nesta organização. E entretanto, já faz 6 anos que faço parte. Entretanto subi, também passei de membro diretor da organização, abri um grupo no Cartacho e assim fui começando a crescer também na organização, e hoje tenho funções também mais regionais, e estou a ajudar empresários a realmente encontrar o caminho do networking e a poderem ter uma referenciação profissional e através do passo-a-palavra na sua empresa, sem ter custos efetivamente com mais comerciais, com mais pessoas, com mais trabalhos diretos na sua organização, o que também é bom. Excelente. Ou seja, no fundo, acaba por ser uma organização de empresários, que é um grupo, em que se ajudam mutuamente através de contactos quentes para conseguir ajudar o grupo todo. Ou seja, aquilo que nós temos como ideia é que é dar para receber, ou seja, é um conceito de giver's gain. Ou seja, quem não fizer esta prática corre o risco de não ser ajudado pelo grupo, de alguma forma. Portanto... digamos, Helder, nós temos reuniões semanais de negócios em que nos encontramos. Há grupos a várias horas do dia, grupos da manhã, grupos do meio da manhã, almoço, meio da tarde, fim da tarde. Há grupos online, grupos presenciais, há grupos mistos. E a reunião segue uma estrutura profissional em que cada um se apresenta e também reflete o trabalho semanal que teve para os colegas. Nós medimos tudo o que fazemos, quantas referências passamos, quantas recebemos, daí o que é que veio do negócio, enfim, isto é tudo trabalhado para realmente levar o membro a ter sucesso nos negócios. Claro que está muito assente em dois vetores fundamentais, que é a pessoa estar visível, ter visibilidade, construir a sua relação com os colegas e ganhar credibilidade, e mais à frente vai ter a rentabilidade desse equilíbrio entre estes dois vetores. Mas isso também, o próprio grupo está estruturado de forma a ajudar quem entra. E era mesmo por aí que eu queria começar. Pequena entrevista em 2 partes. Uma primeira é, eu sou empresário, mas tenho interesse em visitar, ok? E depois numa segunda, como é que, sendo empresário, como é que eu posso otimizar ainda a participação no grupo? A primeira pergunta é, como é que eu posso visitar este tipo de grupos? Muito bem. Então, para já existe um site a nível nacional, está disponível nas redes, BNI Portugal.
Okay. E depois cada cidade tem também o seu grupo, tem Facebook, tem o LinkedIn, há vários empresários escrevendo no Google BNI em Santarém, ou BNI Setúbal, BNI sei lá, Coimbra, Aveiro, aquilo que for, onde estiver situado esse empresário poderá, através do BNI Portugal, conseguir chegar ao grupo mais próximo da sua cidade. Pronto, eu faço parte do grupo em Santarém, estou de alguma forma ligado a 6 regiões, desde Aveiro, Alentejo, Oeste, Ribatejo, Setúbal e Atlântico. Portanto, nestas regiões eu posso ajudar diretamente esses empresários a encontrar esse caminho, e para isso existe neste momento um site que se chama bnequipas.com. É um site que criámos há pouco tempo para direcionar os empresários a poderem preencher o formulário para ser contactados, para serem convocados para uma reunião. Só participa por convite, portanto, só pode participar por convite de algum dos membros. Portanto, há esta estratégia também de os empresários que nos chegam serem alguém já referenciados e de qualidade naquilo que fazem, serem especialistas naquilo que fazem. É muito importante isto, não é o empresário que entra para o BNI, é o BNI que permite ao empresário entrar. Portanto, constante um conjunto de uma entrevista e umas perguntas que são feitas. Portanto, esta é a forma de entrada: procurar um grupo na sua cidade ou arredores e pedir um convite para poder participar, assistir, conhecer e depois fazer o processo de entrada. A segunda fase que tu questionaste, como é que ele depois pode ter retorno com esta entrada? Vai ser acompanhado durante 8 semanas, vai ter um mentor durante 8 semanas para realmente encaminhá-lo para os temas centrais de uma reunião BNI. Vai também ter uma formação, que é o Programa de Sucesso para Membros, que é obrigatório no primeiro mês realizá-la, porque vai também dar uma big picture do que é o BNI, o que é que são as ferramentas, porque nós trabalhamos muito isto, temos várias ferramentas, uma delas é o 1 a 1, é uma reunião em que eu te digo a ti o que é que eu faço, como é que eu faço e o que procuro, e tu te fazes o mesmo, para que seja mais fácil eu poder referenciar-te quando ouvir falar de alguém que precisa de alguma coisa que tu fazes. Portanto, se a pessoa cumprir esta formação, cumprir as 8 semanas de mentoria e começar a integrar-se no grupo, naturalmente depende da área de negócio daquela pessoa. Há áreas mais fáceis de rentabilizar em pouco tempo. Eu, por exemplo, nos seguros, em 3 meses rentabilizei a minha entrada no BNI. Há outras áreas que se calhar demora 6, 8 meses, 10 meses, mas depende aqui da área. Se calhar demora 10 meses, mas quando acontece é já muito maior do que a minha em 3 meses de seguros. Claro. Portanto, tem a ver com também o tipo de venda, o preço médio de venda de cada serviço e cada produto. Mas a pessoa vai aprender a rentabilizar usando as ferramentas profissionais de networking que nós usamos. Ok, perfeito. Pedro, já falámos um bocadinho de como visitar. Agora a pergunta é, eu querendo visitar, da tua experiência de 6 anos a caminho de 7, como é que eu me devo preparar para ir a uma reunião destas? Ou seja, não devo ir de qualquer maneira. Claro. Devo levar algumas coisas comigo, devo preparar... Como é que eu me devo preparar? Então, deixa-me dizer-te, é importante o empresário saber primeiro o que vende, o que é que quer oferecer aos outros, independentemente de chegar ao BNI ou não, mesmo quando está a criar a empresa. Porque é que eu estou a fazer este serviço? Porque é que eu vendo este produto? A quem é que eu quero vender este produto? Quem é que é o meu cliente de sonho? Quais são as áreas, os nichos de mercado que eu quero realmente entrar? Portanto, estas são perguntas base que devem guiar o empresário na definição do seu negócio. Porque quando vai falar para outros empresários, vai ter pessoas que estão a ouvir. Ele não vai falar sozinho. A sala já tem 20 ou 30 pessoas, às vezes até 40 ou 50. Há grupos em Portugal que têm 50 pessoas. E ele vai falar para pessoas que estão lá também com o mesmo interesse que ele tem, dar visibilidade ao seu negócio e encontrar parceiros ou clientes, eventualmente. Portanto, a pessoa tem que saber muito bem o que faz, por que faz e para quem faz, para ser fácil, nos 60 segundos, que é o habitual, que nós damos na reunião, a cada um ser presente, poder levantar-se e, perante a audiência, dizer: eu sou o Pedro Branco, sou mediador de seguros, tenho um seguro de vida ou de saúde especial que quero apresentar a este tipo de clientes, procuro clientes na área tal, e até pode acrescentar uma referência específica. Quero o Helder Neves, porque ele precisa deste seguro para a sua vida. Alguém que conhece o Helder Neves vai passar essa referência. Vai ligar-te primeiro a dizer: olha, é este contacto quente, é isto, é eu abrir a porta a que outra pessoa faça realmente uma referência
a receber uma referência quente e com meio caminho andado para o negócio se realizar. Portanto, quando perguntas como é que se deve preparar, é sabendo o que é que está a fazer efetivamente, porque se não souber, não é sequer empresário. Claro. Ou seja, quanto mais específico, segundo aqui a deixa que estás a dizer, quanto mais específico, não quer vender seguros, no geral, quer vender um seguro mais específico. Dou-te um exemplo, Héler. Porque, como diz o nosso fundador, specific is terrific. Claro. Portanto, ser específico é terrível no bom sentido. No bom sentido, sim. Ou seja, se eu te disser que quero todos os arquitetos de Santarém, não te vou dizer muita coisa. A mente perde-se, não é? Mas se eu te disser que quero a empresa de arquitetura, método quadrado, ou o que seja qualquer, já te leva a alguma coisa, tens o nome de uma empresa. Se eu te disser que quero o arquiteto João por exemplo, Domingos, da empresa método quadrado, se calhar tu já vais... Epá, não, conheço o João, podes até nem conhecer a empresa, mas conheces o João Oliveira ou o João Domingos. Associas... Portanto, o nome e a empresa... Sim, e a profissão também, ou seja, a profissão, sim, consegues... Eu fui muito específico. Eu quero o João da empresa tal que é arquiteto. Claro. E se eu disser que quero todos os arquitetos, já não te vais lembrar do João e se calhar de nenhum. Porque deita uma coisa muito vazia e atualmente não vai agarrar. Portanto, é usarmos o poder também da mente. Nós temos aqui uma coisa atrás, que é o sistema de ativação reticular, que retém o que nós dizemos e o que nós pensamos. E também trabalhamos isso no BNI. A escuta ativa e a observação ativa. E às vezes estamos tão desatentos, mas o facto de dizermos uma coisa muitas vezes, o nosso cérebro está a ouvir. Perfeito. E se eu quiser realmente o João, aqui até da empresa tal, o meu cérebro vai estar ativamente à procura disso, e quando estiver na rua, a ler um jornal, a ver alguma coisa, a ver num grupo de pessoas, aqueles assuntos vão estar mais ativos na minha mente e realmente poderei encontrá-lo. Ok, Pedro. Outra situação. Falámos um bocadinho do antes, preparar, no fundo, os tais 60 segundos ou um minuto com um alto impacto, não é? No fundo, é importante o tom de voz, é importante a postura, é importante a parte como nos vestimos, no fundo é a nossa imagem, tudo isso. Já falámos um bocadinho no antes, na preparação, falámos um bocadinho do que é que devemos falar, não é nada de especial, e depois no após, que isto é bastante importante, às vezes acaba a reunião e as pessoas tendem a ir-se embora. Não, ou seja, o pós-reunião é tão importante, desde mesmo até levarmos cartões de visita para nós nos podermos depois a pessoa... Então, fala-me um bocadinho sobre como é que nós devemos, quem não é membro, se deve preparar para um pós... Nós trabalhamos muito o follow-up pós-reunião. Há uma regra que usamos, que é o 24/7/30, que é, nós estamos na reunião, apercebemos quem está connosco, apercebemos quais são as áreas, se calhar, portanto, se eu sou de seguros, faz sentido aproximar-me mais de quem é que conhece o meu cliente antes de mim. Esta é uma pergunta-chave. Quem conhece o teu cliente antes de ti? E se calhar na minha área de seguros é contabilista, advogado, imobiliárias. Perfeito. Portanto, eles têm clientes que precisam do meu serviço. E então o follow-up será importante no final da reunião eu contactar estas pessoas. Mas não é ir com muita sede ao pote, porque às vezes fazemos spam e não tem qualquer sentido e resultado. Portanto, esta regra do 24/7/30 diz-nos que em 24 horas devemos enviar uma mensagem ou um e-mail a agradecer aquela reunião, a agradecer termos estado juntos naquela reunião, a dizer que, olha, gostava de saber mais sobre o teu negócio, a interessar-nos pela outra pessoa. Depois, em 7 dias, se calhar, ir às redes sociais pesquisar sobre a outra empresa, seguir aquela empresa nas redes sociais, ou o empresário se for em nome individual. Portanto, aproximar-nos continuamente, mandarmos o e-mail no dia a seguir à reunião, 7 dias depois começamos a seguir as redes sociais e a perceber um pouco mais sobre a empresa, ir ao site, para termos inputs úteis para depois, quando formos para a conversa. E em 30 dias, daí o 24/7/30, a 30 dias, marcar uma reunião. Pedir uma reunião com aquela empresa. Olha, participei naquela reunião, fiquei curioso, já sei que trabalham esta área, portanto, do tal site que fomos visitar, lá do Facebook, gostava de falar com vocês por causa disto. E, portanto, esta regra do follow-up 24/7/30 não a usamos sempre e não a usamos com todos os parceiros que queremos fazer, e isso leva-nos a que percamos oportunidades que devíamos rentabilizar a nosso favor, porque o nosso tempo tem um investimento muito, muito alto, e se participarmos numa reunião, temos 20 ou 30 contactos novos, o que fazemos com eles? Fica tudo igual ao que estava antes? Não pode ser. É uma perda de tempo e de oportunidade. custo. Temos um custo, não é? Claro.
Pedro, é assim, no fundo, o que nós estamos aqui a fazer é um mini curso bastante interessante de networking para quem eventualmente irá ter a oportunidade de ir a um grupo já ir preparado e não ir... A questão do cartão de visita também é importante. No fundo, é deixarmos alguma... O cartão de visita já foi mais. O impacto, já foi mais. Hoje temos cartões digitais, até há cartões físicos agora que se encostam no telemóvel e a pessoa fica com os contactos. Eu ainda gosto do cartão. De ter cartão físico, mas se calhar a mensagem no dia a seguir, mesmo por WhatsApp ou por e-mail, com o nosso cartão digital, poderá ser mais usual hoje em dia. Mas nas nossas reuniões, a pessoa que vai à reunião, se a atividade que ela representa não estiver já representada nesse grupo, essa nós também é respeitamos isso. Ou seja, nos grupos BNI não há concorrência interna. Só pode haver uma pessoa por cada área de negócio em cada grupo. Ou seja, se vier alguém visitar que já está representado naquele grupo, ele pode apresentar-se, mas sem melindrar o colega que já está na reunião e sem pedir referências no negócio, e depois nós direcionamos para outro grupo numa cidade mais próxima que tenha a área dele aberta e ele pode continuar então o percurso, mas respeitamos muito isto. Não há concorrência interna, em cada grupo só há uma pessoa de cada atividade, um construtor civil, enfim, aquilo que for, só há essa pessoa. Algumas áreas nós dividimos por nichos de atividade. Por exemplo, os seguros, muitos grupos têm seguros de vida e seguros não vida. Os advogados, há advogados que trabalham só a parte legal, comercial, criminal. Também pode haver vários advogados desde que tenham áreas de atividade diferentes. Mas em norma é um por área, por grupo. Pedro, já ouvi dizer, já fiz parte também do BNI em tempos e espero vir voltar a fazer parte em breve. Eu ouvia-se muito dizer que o BNI é para todos, mas nem todos são para o BNI. E o que é que eu te queria perguntar? Tinha a ver com isto. Ou seja, vimos aqui questões do lado positivo de fazer parte do grupo BNI, mas a questão que eu te vou perguntar, e não é criar-te aqui nenhuma rasteira, é: pode haver alguma desvantagem, algum risco, alguém ir para um grupo e não ser bem sucedido no grupo, ou alguma coisa? Isso acontece ou não? Helder, como em todas as organizações, tem feito pessoas. E há pessoas com características que às vezes ajudam a que tenham sucesso. Claro. Outras características ajudam a que tenham insucesso. Isto não é realmente uma corrida de 100 metros, o BNI. Não é uma corrida de 100 metros que começa e acaba em poucos segundos. É realmente uma maratona em que nós iniciamos um percurso, ensina-nos como é que devemos fazer, e se nós não seguirmos essa receita, até pode dar certo, porque temos sorte, ou porque somos realmente bons a fazer o que fazemos, mas o mais certo é dar errado. Portanto, quando nós não seguimos os ensinamentos de algo que funciona há 38 anos da mesma forma e que em 2022 ajudou os empresários em Portugal, os tais 2000, a realizarem mais de 100 milhões de euros em negócio fechado através do BNI, o que deu mais ou menos 66 mil euros em média por empresário. Ou seja, em média, o ano passado, cada empresário no BNI faturou 66 mil euros. Portugal é dos países com maior taxa de conversão entre o investimento e o resultado através do BNI. Portanto, se me perguntas se alguém sai antes do tempo, sai. Há empresários que entram, não cumprem os requisitos para ser empresário BNI e o grupo opta por convidar a pessoa a sair, ou muitas vezes a pessoa até vai sair, porque a energia do grupo vai fazendo com que ela perceba se está dentro ou fora da linha. E, portanto, acaba por haver sempre ali muito poucos empresários que saem, são poucos, mas existem empresários que saem a meio do percurso, porque trabalhamos com anuidades, ou seja, a pessoa entra, tem um ano de, não é contrato, mas de anuidade com a organização, e depois de um ano pode renovar ou não. Pronto. Nós temos uma taxa de retenção na ordem dos 80%, portanto 20% mais ou menos das pessoas acabam por não renovar, ou porque o negócio mudou, ou porque às vezes até há erradamente pessoas que saem do BNI porque cresceram muito. E saem. É curioso. É curioso porque cresceram porque estavam no BNI e depois acham que já estão no ponto que não precisam de ninguém para os seus negócios correrem. Têm que ajustar a estrutura à realidade. Acabam por regressar. Passado um ano regressam porque percebem que cresceram, porque estavam assentes numa base de referenciação que lhes dava um conforto a nível dos seus canais de venda
e quando abandonaram perceberam que têm que regressar. Mas em norma os empresários ficam 2, 3 anos, 4 anos connosco e depois tomam decisões, cada um na sua opinião, mas pronto, como dizes, não é para todos realmente, é para quem aguenta a maratona de semanalmente levar o seu negócio a um novo nível. Portanto, é basicamente o que me estás a dizer é que depende muito do membro, do que ele consegue entregar para depois também receber. Pedro, esta é a última pergunta, que é aquela que é, no fundo, a tua experiência de alguns anos no BNI. Se hoje tivesse de uma forma genuína e dar a tua experiência no sentido de quais é que são as dicas ou os segredos que nós pudermos ir por aí para ter resultado e aproveitar esta ferramenta tão importante de networking, o que é que tu recomendarias a alguém? Imagina que eu tivesse a entrar agora, qual é que era a tua experiência em termos de, olha, se eu fosse a ti, fazia assim, assim, assado. Quer dizer, não quer dizer que seja poderá ser um dos caminhos, mas é aquele que está mais ou menos estudado para ter resultado. Qual é que seriam as dicas que tu achas que seriam fundamentais para quem entra agora de novo no membro, ou quem está, poder não se estar a fazer, não se estar a perceber da potencialidade que tem nas mãos? Eu diria que em tudo o que fazemos temos de ter objetivos. Okay. E, portanto, eu diria que para quem é membro atual do BNI ou pretende entrar, era o que eu te dizia um bocadinho atrás, portanto, o que é que nós fazemos, porquê e para quem, ok? Depois, a segunda fase é listar as atividades de quem é que conhece o teu cliente antes de ti. Okay. Em terceiro, fazer um plano de objetivos, ou seja, eu através do BNI desejo faturar 50 mil euros. E depois encaixar esse objetivo nas ferramentas BNI, que são os uns a uns, como há pouco falei, portanto, reuniões individuais com membros que foca muito naqueles 2 membros e a ajudar mutuamente. Portanto, quantas reuniões uns a uns queres fazer ou tens que fazer para cumprir aquele objetivo? Porquê? Porque um bem feito, profissional, e temos um guião para isso, ajudamos os empresários com um guião de perguntas para que esse 1 a 1 siga o caminho do resultado. Um bem feito está provado que gera sempre uma referência para cada um dos membros, ok? Porque ao falarmos, eu dizer-te, olha, preciso de seguros de vida, de quem tenha empréstimo no banco. Tu vais-te lembrar 10 pessoas que conheces que têm empréstimo no banco e têm um seguro de vida. Portanto, vai gerar facilmente uma referência. Portanto, ao falarmos calmamente, e durante ali 1 horinha mais ou menos, vão gerar 2 referências. Portanto, se gera uma referência, e se depois também está provado que em cada 3 referências, à partida, fechas uma oportunidade de negócio fechado, sim. Quanto mais uns a uns fizeres, e tens 2 mil membros em Portugal e 300 mil no mundo para fazer, mais fácil estarás, mais perto estarás do teu objetivo. Portanto, eu diria que era isto. Ter um plano, inicialmente para a tua empresa, saber quem são os teus parceiros estratégicos, Isso é fundamental. Estar no BNI com objetivos e a usar aquilo que nós ensinamos, as ferramentas. Com esta receita e com uma visibilidade boa, com uma postura boa, credível, etc., construindo relações com os membros, falando com pessoas, indo a reuniões, porque depois fazes parte do grupo de Santarém, imagina, mas podes ir ao grupo do Porto, podes ir ao grupo do Algarve, desde que te convidem. Eu dou-te um exemplo, eu fui à Madeira de férias no feriado de dezembro e tirei uma pequena parte da manhã para ir visitar o grupo deles. Isto são coisas que não têm preço. Eu poder falar e estar presente numa reunião com 20 empresários na Madeira, num mercado que eu não domino, que eu não conheço, quanto é que isto vale para a minha empresa, para a minha visibilidade? É claro que na minha área de seguros estava lá alguém, não é o exemplo mais fácil de gerar resultados. Mas já me aconteceu ir a grupos onde já estavam pessoas de seguros, mas, por exemplo, tinham só uma companhia de seguros. Eu tenho todas. Aquela pessoa só fazia uma marca de seguros. Tinha um cliente que precisava de um serviço, de um seguro, que aquela marca não fazia. Aquela companhia não fazia aquele seguro. E eu fui àquela reunião e ela encontrou-me lá e pediu-me ajuda. E juntos conseguimos ajudar o cliente e apresentar um produto ao cliente. Portanto, mesmo quando julgamos que não há oportunidades, isto fica tudo baralhado e aparece oportunidades. Portanto, o BNI, eu diria assim em resumo, que é uma maneira de estar nos negócios, não só isso, mas uma maneira de estar vencedora, de estar nos negócios de maneira vencedora. É uma forma vencedora. A receita está cozinhada para que tu, se fores genuíno, se fores profissional,
Se fores especialista no que fazes e ganhas a confiança dos outros, vais ter negócios através da referenciação e, como detalhe, no BNI não há comissões. Okay, ou seja, eu passo-te o negócio, tu não me deves nada por esse negócio. Nós não trabalhamos em esquemas de pirâmides e nada disso. Às vezes há estes tabus que é preciso desmistificar. No BNI não há comissões por eu te passar negócios ou por passar os negócios a mim. Tu vais ficar grato por eu te passar o negócio e vais certamente tentar ajudar-me também com um negócio na minha área. Portanto, é esta relação win-win que nós chamamos givers gain, é dar aos outros sem esperar nada em troca, mas estando a semear para os outros nos darem a nós. Portanto, perfeito. É esta forma de que estamos nos negócios e, pronto, com um objetivo claro, os empresários fazerem mais e melhores negócios. Eu acho que uma vantagem é não estar sozinho e haver a questão da reciprocidade da interajuda. Olha, falar em não estar sozinho, durante a pandemia 2021, 2022, foi muito importante os grupos BNI para alguns empresários. Estávamos de casas fechadas, de janelas fechadas, portas fechadas, mercados fechados, e o BNI, que até então só tinha reuniões presenciais, numa semana entrou o Covid e ajustou-se, criou o BNI online. E então mantivemos as reuniões BNI que tínhamos presencialmente no formato Zoom e isso ajudou muitas pessoas a estarem com a porta fechada do seu negócio, mas com a janela aberta para o mundo, porque começámos a ir ao Brasil, começámos a ir à Espanha, começámos a ir a outros países através da internet. Que até aí não iam, íamos presencialmente. Eu, se fosse a Espanha, ia ao BNI, se fosse a França, mas não tinha forma de lá ir. Essa situação ajudou também que o BNI hoje em dia tenha grupos online que antes não tinha. E, portanto, o BNI é uma estrutura que está sempre a inovar, mantendo a tradição e aquilo que são os valores base da organização, mas quando é necessário atuar e inovar, o BNI numa semana montou o BNI online e colocou 300 mil empresários no mundo a reunir online. E isto ajudou muitas empresas a não fechar, ajudou muitas que não estavam no BNI a ver no BNI uma oportunidade para abrir o seu negócio ao mundo, ajudou muitas a internacionalizar os seus negócios e pronto, não é por acaso que estamos a crescer há 38 anos, tanto em número de membros como em número de grupos. Portanto, eu convido toda a gente a realmente procurar o BNI perto de si. Temos em várias cidades grupos a abrir, em várias cidades grupos ativos, e acho que é uma oportunidade de poder estar nos negócios, não só com a sua loja, com os seus comerciais, com aquilo tudo que tem, com as redes sociais, com o site, com a loja online, mas ter um canal de referenciação especializado que não tem um investimento assim tão alto e, portanto, conheçam o BNI, percebam o que é que ele pode acrescentar ao negócio. E eu acho, na verdade, às vezes muito estranho quando convido um empresário e me diz que não tem tempo. E é curiosamente isso que nós fazemos, ajudar os empresários a ganhar mais tempo. Eu, desde que estou no BNI, não faço prospecção porta fria, Helder. Não bato à porta de ninguém para fazer um seguro. Ou seja, o sistema BNI ajudou-me a que a minha rede trabalhe a meu favor. E, portanto, eu ganhei tempo em estar no BNI e não o contrário. E ouço muitos empresários, eu não tenho tempo. A reunião é das 7 às 9 da manhã. O que é que faz a essa hora? Tenho os filhos para a escola, certo. Há pessoas que não podem mesmo fazer parte daquela hora. Por isso é que há outro tipo de reuniões e até online. E ao almoço, e ao jantar, portanto, há vários modelos. Mas eu acho engraçado os empresários recusarem uma ideia à partida que não conhecem, que os ia ajudar. E fico às vezes frustrado porque convido empresários que precisavam disto. Essa é a principal objeção, Pedro, não é não ter tempo. É não ter tempo, porque não percebem a oportunidade. Acham que o que estão a fazer está totalmente correto e como é só aquilo que eles conhecem, não abrem a mente a outras ideias que os levariam para a frente, certamente, o seu negócio e eles próprios. Porque isto não é só negócios também, deixa-me dizer, há aqui uma componente de formação, de crescimento enquanto pessoa e enquanto empresários, porque nós conhecemos tanta gente, muita gente melhor que nós, muita gente com experiências mais válidas que as nossas, muita gente com empresas maiores que as nossas, muita gente com empresas iguais às nossas, no mesmo setor, mas que fazem diferente que nós. E nós aprendemos tanto, mesmo quando não fazemos negócio, aprendemos tanto que ficamos melhores, a todos os níveis. Portanto, não é só business, não é só vendas, não é só a parte comercial e empresarial,
É muito mais do que isso que fazemos aqui no BNI. E convido toda a gente a vir conhecer sem problema nenhum, sem complicação. A pessoa pode visitar sem stress, sem nenhum problema. Gosta, fica, não gosta, não fica, passa à frente. Pedro, já agora vou-te pôr a questão do outro lado, que é se queres perguntar alguma coisa a mim. Olha, Helder, já fizeste parte do BNI. Aliás, fui eu que te convidei para fazeres parte do BNI. Já agora posso-te perguntar qual foi a tua experiência, o que é que acrescentou à tua pessoa e aos teus negócios, e quando é que voltas? Já que é um desafio, tenho que te pôr aqui à prova. Pedro, olha, é assim, é lógico que depende da atividade, depende daquilo que nós, pelo menos estou a falar da minha experiência, depende da atividade, depende daquilo que nós entregamos ao grupo, das relações que nós criamos, ou seja, eu posso dizer, pela minha experiência, que fiz alguns amigos, ou seja, tive alguns contactos que não foi aquilo que eu estava a fazer na atividade no grupo, mas tive contactos importantes na minha vida profissional, que ainda hoje estou, por isso é que eu ainda não tenho a disponibilidade total, porque dou formação e pronto, e tive um contacto muito interessante para dar formação, quer na Ordem dos Contabilistas, quer também no Centro de Emprego e Formação Profissional, ou seja, são situações que eu ainda tenho, mas quando eu resolver essa parte, irei com todo o gosto voltar, porque entendo o valor da referenciação quando é genuína e quando pronto, ou seja, acaba por haver sempre essa questão da reciprocidade e foi para mim uma escola também. No fundo, acabamos por ter a capacidade de saber comunicar e essas coisas todas que vamos fazendo com regularidade todas as semanas, a nossa capacidade de comunicação também ela acaba por melhorar e também devo isso um pouco ao BNI pela experiência que tive, que gostei bastante. E ainda hoje mantenho amigos que, pronto, dos tempos em que era membro. Claro. É isso, olha. Estamos alinhados. Pedro, olha, tenho de agradecer muito. Gostei muito deste bocadinho, desta troca de ideias sobre a questão e a importância do BNI. Ou seja, é uma forma que nós damos a conhecer a alguém, a um grupo de membros, a um grupo de empresários, que nos podem, de alguma forma, ajudar a alavancar o nosso negócio. Portanto, o networking, como nós vimos hoje aqui na reunião com o Pedro, é importante para nós aumentarmos a nossa visibilidade e também aumentarmos as nossas vendas, a nossa faturação, a nossa visibilidade como empresários. Espero que tenham gostado. Pedro, queres dizer mais alguma coisa? Pelo menos o contacto ou a forma como podem visitar os grupos? Já deste aqui uma primeira ideia, mas podes... Sim, dei. Visitem realmente o site do BNI Portugal. Temos também outro do BNI Equipas, ao qual eu faço parte, bnequipas.com, onde podem preencher um formulário rapidamente. O Helder depois até poderá pôr este link posso. quando for partilhar esta entrevista. Onde podem saber mais. Deixarei também os meus contactos ao Helder para ele juntar nesse post que vai fazer. E a pergunta, o desafio é claro, se vocês estão satisfeitos com os resultados da vossa empresa, se estão satisfeitos com a visibilidade que essa marca, a vossa empresa tem, e depois façam um teste quando estiverem à noite no sofá a refletir sobre o vosso dia, abram o vosso telemóvel, vejam quantos contactos é que têm, folheiem esses contactos, essa lista de contactos, onde tem os vossos números de contacto, e perguntem a vocês próprios, quantos desses contactos sabem mesmo o que vocês fazem? Como é que estão a trabalhar esses contactos que têm na vossa mão? E aí vão perceber que se calhar precisam evoluir nesta matéria da rede de contactos estar a funcionar a vosso favor. E é aí que podemos ajudar realmente com o networking e com o BNI a aumentar essa conversão de quem nós conhecemos e as vendas que nós temos. Pedro, tenho de agradecer. Foi um gosto estar contigo, entendermos um bocadinho melhor sobre aqui a situação do networking, que é tão importante. E não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, agradecer só a oportunidade. Não é todos os dias que temos aqui uma pequena entrevista. Eu estava aqui um bocadinho nervoso. Há aqui uma ou duas falhas na entrevista. Depois corta e cola, se faz favor. Perfeito. Não me deixes mal. Mas estou confiante que foi um bom momento para ambos. E importante também, porque às vezes falo com muita gente do BNI e na verdade não sabem o que é isto do networking, como é que ele pode ajudar realmente a ser dos melhores. Pessoas e empresários. E portanto fico disponível para quem quiser ajuda, quem quiser saber mais. E obrigado, Helder, por esta oportunidade e parabéns pelo teu espaço de comentário, de debate. Tens aqui já trazido vários temas interessantes, certamente para o futuro haverá muitos outros oradores e pessoas que vais convidar
para falar Sim. sobre coisas de negócios e, portanto, parabéns. É sempre um prazer falar sobre isto e poder ajudar outros a alcançarem também este caminho. Pronto, foi o que eu escolhi. Haverá outros, respeito, Claro. mas este para mim é vencedor porque tornou a minha empresa pequenininha em alguma coisa já interessante passado 6 anos. Obrigado. Ok, foi o testemunho aqui do Pedro, este conhecimento sobre networking e vemo-nos no próximo vídeo.